Queridas, nós estamos iniciando nesse domingo e vamos permanecer para o mês de. Estamos em abril, uma nova série de mensagens, né? Uma série de mensagens que nós vamos chamar de Restaurar, Crescendo em Amor. Essa série de mensagens segue o nosso projeto ministerial para 2026, que consiste em trabalhar em 4 trimestres com temas progressivos, né? Então a gente falou nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, sobre o tema crer. E nós trabalhamos muito a questão do crer em Cristo Jesus. E percebemos que esse tema é importante porque crer em Cristo Jesus é a base de tudo. A gente percebeu várias nuances da forma como nós podemos crer em Cristo, né? E trabalhamos exaustivamente durante 3 meses a necessidade de firmar a nossa fé em Jesus Cristo, porque a partir dele decorrem todas as outras coisas. Nós estamos entrando agora no segundo trimestre de 2026 com o tema restaurar. O tema restaurar é um tema que pelos próximos 3 meses nós vamos falar de coisas importantes e fundamentais na vida de todos nós, em especial na vida da igreja. Vamos falar sobre restauração da vida, restauração do coração, restauração de relacionamentos, restauração de perdão, coisas relacionadas à vida com o outro. De modo que nós vamos insistir bastante nesse tema durante 3 meses. E eu espero que você seja levado ou levada a um beco sem saída, onde você vai chegar no momento e pensar o seguinte: bom, eu estou ouvindo Deus e eu sou crente, eu vou seguir. Ou você chegar às contas de que, talvez seguir a Cristo não seja para mim. Eu desejo que essa série seja um divisor de águas na vida, ou melhor, esse trimestre seja um divisor de águas na vida dessa igreja, onde de fato a gente consiga aprofundar a nossa fé, não ficar numa zona comum, a zona do conforto, né? E para sair disso e aprofundar, a gente precisa às vezes mexer com coisas que a gente talvez não gostaria de mexer. Talvez a gente não gostaria de trazer de volta, mas a gente vai precisar fazer isso. Porque nós queremos ser uma igreja madura, amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Uma igreja que manifesta Cristo, uma igreja pronta para enviar, amém? Amém. Então, para a gente começar, o tema de hoje é a ressurreição no meio de nós. E, intencionalmente, aproveitando esse contexto de Páscoa e ressurreição, nós queremos trabalhar a ressurreição como ponto de partida para a restauração das nossas vidas. A ressurreição de Jesus Cristo não é meramente um evento que traz certa paz ao coração. A ressurreição de Cristo não é meramente um evento que comprou um bilhete para a gente no céu. Sabe? Eu creio em Jesus, Jesus ressuscitou, então se eu creio em Jesus eu vou para o céu. Em nenhum momento da Escritura, embora a gente tenha esse contexto de paraíso, de vida eterna, em nenhum momento a gente vê na Escritura um ensinamento que sugira que quando você se converte, você permanece como está até que você vá para o céu. Você não encontra na palavra de Deus um direcionamento falando que você não precisa se esforçar para mudar a sua vida. Muito pelo contrário. A Escritura aponta, por exemplo, a realidade de que nós somos feitos nova criação. Que nós nascemos de novo. É um linguajar que é muito poderoso, porque não trata-se apenas de algo que vai melhorar a sua vida. É algo que faz uma nova vida em você. Acontece que o ser humano, e muitas vezes nós, que, enfim, já temos uma certa vivência, a gente começa a achar
que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos sem Cristo, isso vira a nossa constituição, do nosso ser. Ou seja, eu penso assim, eu sou assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos um Senhor que é Senhor sobre os nossos temperamentos, por exemplo. Nós temos um Senhor que é Senhor sobre a nossa forma de pensar, que nos orienta e fala para a gente que a gente tem que mudar o nosso modo de pensar para que esse modo de pensar seja semelhante ao modo de pensar de Cristo. Ora, quando eu entrego a minha vida a Jesus, acaba o meu modo de pensar. Eu não sou autorizado a ser um pensador livre. Aliás, eu nunca fui. Essa história de pensador livre é a mais pura balela. Ninguém é pensador livre coisa nenhuma. Todo mundo é moldado, é construído por aquilo que está ao seu redor. O máximo que nós temos não são pensadores livres, são pessoas que talvez consigam fazer uma leitura da realidade um pouco diferenciada. Aí beleza, você tem pessoas que conseguem, os grandes filósofos, eles conseguiram fazer uma leitura da realidade, daquilo que já existia. Mas a maioria de nós, embora possamos até ter boas leituras, nenhum de nós é totalmente livre para pensar. E entenda o que eu quero dizer. Não é que você é proibido. O problema é que você você adquire preconcepções ao longo da sua vida. E essas preconcepções vão moldando a sua forma de pensar. Então, quando nós entramos no universo da vida cristã, isso precisa cair. Isso precisa ser removido. Eu não tenho mais poder de pensar como eu quero, de agir como eu quero, porque agora eu faço parte de uma outra vida. Uma vida que não é mais somente minha. Uma vida que pertence a Cristo. Uma vida que é de Cristo. Eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21. 2 Coríntios 5, 17 a 21. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e ele não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Até aí que o Senhor nos abençoe. Vocês podem ter acesso a uma imagem para as crianças utilizarem. Eu só não sei onde está. Está onde? Está lá na recepção. Nós temos os pais, as crianças podem pegar, ou o pessoal pode distribuir. Esse material ele serve para o acompanhamento do sermão pelas crianças. Então você, pai, você pode olhar o desenho. Ele não é só um desenho para as crianças pintarem. Você vai explicando aos seus filhos. Vão explicando aos seus filhos, conforme a mensagem for progredindo, vai orientando eles para pintar e ler a parte que o desenho está. Beleza? O Rafael está distribuindo aí, a Joyce também, o pessoal vai distribuir para as crianças, tá bom? Bem, nós lemos a palavra de Deus. Vamos meditar um pouco. Eu já fiz uma breve introdução, trazendo uma reflexão sobre a necessidade de nós mudarmos o nosso pensamento, né? E que a ressurreição de Cristo gera essa novidade de vida em nós, de modo que eu preciso adaptar a minha mente à mente de Cristo. Esse é o ponto da nossa introdução.
E aí a gente vai olhar um pouco para esse texto, pensar. Eu quero trazer para você, primeiramente, um bloco que a gente chama um bloco exegético, que eu vou explicar um pouco sobre esse texto, e depois eu quero trazer aplicações para as nossas vidas a partir do texto bíblico. Paulo descreve um... Tá bem baixinho, não tá não? Tá bom para vocês? Que eu não estou me ouvindo bem, tá bom? Ah, beleza. Paulo descreve um mundo quebrado, né? E por uma palavra dura e simples, eu acho muito interessante a escolha de palavras que Paulo usa aqui agora. Ele fala da inimizade. Paulo não usa uma expressão como separado, ele usa em outros momentos, mas aqui ele não usa a expressão separado, ele não usa a expressão distante, ele usa a expressão inimigo. E a expressão inimigo traz algo forte para nós refletirmos. Porque inimigo não é só alguém que está longe, é alguém que atua contra. E Paulo está mostrando para os crentes que essa relação com Deus que o ser humano tem não é uma relação neutra. Não é uma relação, ok, Deus está aqui, eu estou ali, né? E a gente tem uma relação assim, eu não vou muito com a cara de Deus, Deus não vai com a minha cara, e a gente segue assim. Não é. A relação que o ser humano natural tem com Deus é uma relação de inimizade. Ou seja, você e eu, na nossa essência humana, decaída pelo pecado, somos inimigos de Deus. Ou seja, Deus tem algo contra a gente. Da mesma maneira que nós também colocamos em pé de inimizade com Deus e afirmamos que temos algo contra Deus. Como, por exemplo, mas pastor, mesmo antes de me converter, eu nunca fui contra Deus. Mas o que a palavra do Senhor vai dizer é o seguinte, que quem não é por nós, é contra nós. À medida que na sua vida você não integrou a sua história, a sua jornada, aquilo que Deus queria, a vontade do Senhor, a viver para a sua glória, você estava em condição de inimizade. Você lutava contra Deus. Você brigava com Deus. Por quê? Porque Deus falava assim, faz A. E você falava, vou fazer B. Você já viu? É difícil às vezes, não é? Conviver com pessoas que você fala, a pessoa vem te pedir conselho, você dá conselho, e a pessoa vai lá, depois você gastou 1 hora dando conselho para a pessoa pessoa faz o contrário do que você falou. Cara, a gente é assim com Deus, muitas vezes. E no contexto que Paulo está trazendo aqui, ele está mostrando que o ser humano ele tem uma ruptura, que não é apenas desculpa genérica da humanidade, ele se revela em pessoas concretas, em decisões concretas e em resistência concreta a Deus. Por isso que o texto vai falar, e a tônica desse texto é mostrar que Deus precisou fazer alguma coisa para reconciliar o ser humano consigo. E a reconciliação é outra palavra-chave nesse texto. Essa palavra não é meramente um efeito religioso. É o nome de uma operação real de Deus que custou a vida do seu próprio filho. Custou muito caro para Deus reconciliar o ser humano consigo mesmo. Custou a vida de Jesus Cristo. O fato é, o pecado nos colocou do lado errado da história. E nós não conseguimos nos trazer de volta. Você pode imaginar aí talvez um abismo. Um abismo intransponível, onde você, enfim, já deve ter visto algumas ilustrações nesse sentido, que tem aquele abismo do lado de cá, o abismo do lado de lá, e tem uma cruz. Aí você joga uma cruz ali, e a cruz você passa o abismo. Essa ilustração realmente faz todo sentido, porque a grande questão é que nós não conseguimos cruzar esse abismo. E eu não sei se vocês já viram, tem uma que traz uma ideia errada, mas eu vi já em várias revistinhas, é aquela assim, que tem um cara carregando uma cruz. Fala, Senhor, a minha cruz está muito grande. Ele pega um serrote, vai lá e corta um pedacinho da cruz. Alguém já viu essa? Aí ele pega, continua andando. A cruz está muito pesada. Aí ele passa o serrote de novo. Aí quando chega no abismo, a cruz é pequena demais para cruzar o abismo. Aí a história termina, ele triste lá. Essa história essa ilustração até é bonitinha, mas no fim das contas ela também não é bem verdadeira. Porque independente do que você esteja carregando na sua vida sem Deus, você não vai cruzar o abismo de jeito nenhum. Agora, você pode até ser a pessoa inimiga, só que quando você chega naquele abismo, você chega lá e encontra a cruz já colocada. Por quê? Porque Deus fez o processo de reconciliação. Esse é o ponto que eu quero deixar muito claro para nós aqui nesse princípio, porque
desse ponto vai depender tudo que a gente vai falar daqui para frente. Deus não apenas reconciliou a gente. Por isso que é fundamental. Eu preciso entender, eu preciso aceitar no meu coração que eu não merecia, mas Deus fez algo por mim. Porque se eu achar que eu merecia algo, se eu achar que eu fiz algo para receber a salvação, sabe o que vai acontecer lá na frente? Eu vou achar que eu posso viver a salvação do jeito que eu quero. Se eu entendo que eu conquistei a salvação, então eu tenho direito a agir da maneira que eu quero. Porque se fosse uma conquista nossa, o direito também seria nosso. Consegue entender isso? Agora, tendo em vista que a conquista não é minha, o direito também não é meu. O direito não é meu. O direito é daquele que conquistou. E quem conquistou foi Cristo. Logo, o apóstolo Paulo vai trazendo essa realidade aqui. Ele vai falar, Deus reconciliou vocês. Vocês eram inimigos de Deus. Deus foi lá e fez tudo o que tinha que fazer. Ele trouxe vocês de volta. E aí você pega o gancho lá em Efésios. Ora, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e Deus os amou, ainda estando mortos, deu vida a vocês, tirou vocês das trevas e trouxe para a luz, como ele fala em Colossenses. Então você vê esse movimento de Deus reconciliando o pecador consigo. Mas o movimento de Deus, lembra, que é quem tem o direito, porque foi ele que conquistou. O imperativo de Deus agora é reconciliem-se. Deus nos reconciliou e entregou nas nossas mãos o ministério da reconciliação. O ministério que eu não estou autorizado a rejeitar. O ministério que eu não tenho liberdade de negar. Mas é um ministério que eu não posso fugir dele. Porque ele o tempo todo está batendo na minha porta, falando assim, você está de mal com alguém. Você está de mal com aquele. Você está assim. E ele me acusa muitas vezes, falando, você está pecando contra Deus. Você está querendo viver da sua própria maneira. Foi Deus que conquistou você. Você não tem o direito de viver a sua vida do jeito que você quer. Esse ministério, ele vem me lembrar coisas que eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que a minha vida pertence a Deus. Eu não posso esquecer que eu fui comprado por alto preço, o preço do sangue do Cordeiro. O Filho de Deus morreu para que você pudesse ser salvo. Se eu me nego ao ministério da reconciliação, eu nego o sangue de Cristo. Talvez eu possa ser considerado um apóstata, um blasfemo. Não sei. Eu só sei que eu não posso ser considerado cristão se eu não aceito ou se eu não vivo o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação, ele é muito poderoso. Porque o ministério da reconciliação tem como base aquilo que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós? Deus nos buscou quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou eu tomar a iniciativa, Deus não esperou você tomar a iniciativa para ir lá e te perdoar. Deus não esperou que eu tivesse uma boa vida ou que eu apresentasse melhoras para ir lá e me salvar. Deus me salvou quando eu estava no meu pior. Deus te salvou quando você estava no seu pior. Foi naquele lamaçal que ele te encontrou e te trouxe, te limpou e falou, você é meu filho agora. Eu acredito que já esteja dando para entender as associações. Se foi assim que Deus nos tratou, como devemos tratar uns aos outros? É assim também. Ah, mas isso é difícil. Vamos ser honestos? Isso é difícil. Não é fácil. E aqui tem uma ferida. Antes disso, eu preciso só finalizar esse pedacinho dizendo o seguinte, que o ponto mais escandaloso do texto aparece lá no final. Que Deus faz a paz de um jeito que tira a ilusão de qualquer mérito nosso. A reconciliação acontece por meio de Cristo sendo tratado como pecado, para que pecadores sejam recebidos como justos diante de Deus. É a justificação. Se isso não nos desmonta, a situação fica complicada.
Porque o ponto é, aquele que não cometeu nenhum pecado foi punido como se tivesse cometido todos os pecados. Consegue entender isso? Pensa no justo. Como seria justo que você fosse punido pelos seus pecados? Como seria justo? Agora você pensa que quando Jesus Cristo morre na cruz, ele não morre só por uma pessoa. Ele morre por um caminhão enorme de pecados de muita gente. Ele recebe a ira, a punição devida a uma multidão de pecadores. Como assim o meu coração permanece endurecido diante dessa verdade? Bem, e aí aqui, muitas vezes, já passando por uma parte prática, está uma ferida que nós evitamos encarar. É que existe uma forma educada, uma forma respeitável de ruptura, que não grita, não xinga e não faz cena, mas que mata as relações do mesmo jeito. Quando a gente olha na nossa relação com Deus, pode ser que você encontre uma pessoa que ela não faz nada escandaloso. Ela não faz nada moralmente escandaloso. Mas a relação dela com Deus é distante. É uma relação falsa. É uma relação sem proximidade. Muitas vezes isso acontece também no nosso contexto de vida. É aquilo que a gente chama, sabe, viver como se Deus não existisse. A gente crê em Jesus, mas a nossa vida é vivida como quem não cresce. É o que eu chamo da indiferença. A gente não odeia Cristo. Eu até vou na igreja e canto louvor a Jesus, eu ouço a pregação. Mas, cara, de segunda a sábado eu tenho uma vida para viver, eu não tenho tempo para ouvir Jesus, eu não tenho tempo para moldar minha mente conforme Jesus. Eu não tenho tempo e vontade de acolher meus irmãos. A minha vida é muito cansativa, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho 3 filhos para criar. Deus está lá, sabe? Deus está lá. E a gente vai matando o relacionamento dessa maneira. É a distância cultivada, é o eu não tenho nada contra. Que na prática está dizendo o seguinte, eu não quero caminhar com você. E falando da vida da igreja, é muitas vezes o aperto de mão que não vira comunhão. É o culto que não vira família. E por trás disso, sempre tem um conjunto de diagnósticos do coração que precisam ser nomeados, que precisam ser trabalhados nas nossas vidas. Então, em resumo, o que eu estou dizendo, sei que talvez seja uma reflexão um pouco mais densa, mas é importante resumir que Deus nos reconciliou consigo mesmo, quando nós estávamos perdidos. E Ele entregou para nós o ministério da reconciliação. E acontece que muitas vezes nós somos indiferentes a Deus e aos nossos irmãos. Nós não os odiamos, mas também não nos amamos. Nós não temos nada contra, mas também não temos muito a favor. E, na verdade, essa relação que eu tenho com os meus irmãos, espelha a minha relação com Deus. Espelha a minha relação com Deus. Ora, se eu consigo ser indiferente com o irmão que está diante de mim, eu consigo ser indiferente com Deus. E muito provavelmente eu já sou indiferente com Deus. Porque a obra de Deus já não está fazendo efeito na minha vida. A obra de Deus, o ministério da reconciliação não está funcionando no meu coração. Aqui, o som da gravação vai ficar batido. Entende? É duro, é denso, mas é a verdade. E aí a gente começa. E assim, gente, deixa eu falar. Eu vou ser muito franco. Aqui na igreja a gente tem vários probleminhas de relacionamentos. Vários probleminhas. E assim, essa série de mensagens, eu não participei da formação dessa série de mensagens.
Quem fez? Vou falar, vou dar nome. Não, foi a equipe. A equipe tem lá uma equipe. No dia eu não vim, a equipe se reuniu e fez a série de mensagens. Então, assim, eu espero que vá no âmago do seu coração e te quebre. Esse é o meu desejo. Para todos nós. Porque é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Então, se você se sentir atingido, saiba que não é culpa minha. Primeiro, é Deus. É Deus falando com você. Segundo, foi a equipe. Tá? Mas olha só, aí eu vou começar a dar nomes. Por quê? A gente começa a gerar uma amargura batizada de prudência. Quando a gente fala, eu só me protejo. Quando na verdade a gente se fecha. Existem, naturalmente, que eu não vou falar assim, quer dizer que fulano está sendo violento, está me agredindo, eu vou ficar... Existe a prudência. A prudência diz que você não deve colocar na sua casa pessoas que você sabe que vão fazer mal a você. Eu não posso botar para dormir na minha casa alguém que potencialmente vai estuprar minha filha. Eu não posso colocar na minha casa alguém que potencialmente vai matar meu filho. Eu não posso botar na minha casa alguém que potencialmente vai roubar as coisas que tem lá de casa. Então, existe esse limite da prudência. Só que a prudência não pode ser desculpa para uma série de coisas que muitas vezes eu faço, você faz, nós fazemos. Que é o não amar os nossos irmãos. Então, é verdade, a gente muitas vezes se fecha. Outra coisa, que é um problema que a gente enfrenta, é a gente, o ser humano, é uma autojustificação que nós chamamos de discernimento. É quando a gente sempre fala, eu estou certo. O outro está errado. Então, por que eu vou correr atrás? Se eu estou certo. Por que eu vou lutar por isso, sendo que eu estou fazendo a minha parte? Eu imagino Jesus, quando Deus chamou ele lá e falou assim, filho, você vai lá salvar os humanos. E Jesus, na glória dele, falou assim, pai, imagina a cena. Isso não aconteceu, tá, gente? Imagina a cena, ele vira e fala assim, pai, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou bem aqui. Eu não sou culpado pelo que eles fizeram. Mas não foi essa a atitude de Jesus, correto? A atitude de Jesus foi abrir mão da sua glória, confira, a gente cantou agora há pouco, né? Eu acho muito bonito, porque a gente canta esse cântico, abriu mão da sua glória como filho, até a morte de cruz. E o texto, o versículo anterior ao início desse cântico, lá em Filipenses 2, capítulo 2, verso 4, fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E aí ele começa, que abriu mão da sua glória. Ou seja, para nós, o mesmo sentimento de Jesus Cristo é a gente abrir mão da nossa glória. É a gente se tornar como um filho obediente, ainda que custe a cruz. Ainda que custe a cruz. Outra coisa, é muitas vezes o orgulho batizado de maturidade. Não, eu não preciso falar, eu não preciso conversar, porque muitas vezes a gente acha que pedir perdão é fraqueza. O orgulho vai nos levar a não querer pedir perdão. E outra coisa, paz falsa batizada de espiritualidade. Bom, o que importa é que eu e Deus estamos bem. O que importa é que eu e Deus estamos bem. Mas e você e seu irmão? Se você não pode amar o seu irmão a quem você vê, você não pode amar ao seu Deus a quem você não vê. Entende que essas coisas não têm como... É mentira eu dizer que amo a Deus enquanto eu odeio um irmão meu? É mentira eu dizer que amo a Deus e que eu o sirvo enquanto eu sou indiferente com os meus irmãos? Eu sou denunciado nessa mentira. Isso é profundamente sério, gente, porque muitas vezes cria uma contradição. Nós vemos aqui, colocamos essa mesa linda, maravilhosa. Só não é assim todo domingo porque nós não temos dinheiro. Quem dera, amém, vamos orar para todo domingo ter a mesa assim. Mas a gente celebra a ressurreição, vitória de Cristo, e às vezes a gente ainda mantém na comunidade um estilo de vida que diz, eu não vou me mover em direção à reconciliação.
A ressurreição não é só uma esperança depois da morte. É o anúncio de que Deus inaugurou uma nova criação. E aí o risco, ou melhor, uma nova criação inclui vida nova, nos afetos, nas palavras, nos pactos e nos relacionamentos. O risco aqui, gente, não é apenas clima ruim. Eu sou capaz de suportar clima ruim até morrer. Eu não tenho dificuldade nenhuma com suportar clima ruim. Eu consigo sorrir para todo mundo. Consigo falar bem com todo mundo. Tem algumas pessoas que têm certas facilidades. Umas facilidades para outra, uma facilidade para outra, pá. E eu tenho uma facilidade até de suportar, às vezes, climão. Não me incomoda tanto. Mas não é paz. Eu não posso dizer que isso é paz. Que a minha capacidade de me adaptar a uma situação constrangedora é paz. A situação constrangedora está lá. É aquela velha história, precisamos falar do elefante branco no meio da sala. Então a gente não está falando só de clima ruim. O problema é que o coração vai se tornando especialista em justificar rompimentos, em justificar distância. E com o tempo, a gente até chamar isso de fé. A gente chamar isso de fé. Bom, se vocês não forem embora até agora, então eu estou feliz. Porque agora começam a vir as coisas boas. A coisa boa disso tudo é que você tem um Deus que te ama profundamente. Eu quero mostrar isso para você. Que mesmo você tendo sido, sei lá, se você foi denunciado em 10, cara, não importa. Não importa. O que importa é você saber, cara, Deus me acusou agora. Deus apontou o dedão para mim. E se você se sentiu assim, acusado, você sentiu às vezes subir aquele calor assim, aquele negócio aqui, cara, perfeito, porque você está conseguindo ver. Que você está conseguindo entender, você está conseguindo enxergar. Agora, usa isso para o bem, não para o mal. E o bem eu quero te dar o caminho aqui agora. Boa notícia de Coríntios, ou que Paulo está apresentando para nós, é que nós não vamos tentar ser pessoas melhores. Esquece isso. Eu não quero que você saia daqui agora falando assim, não, pastor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser mais legal, eu vou ser mais acolhedor. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando de características sociais. Estou falando de você ser legal. Você pode não ser uma pessoa legal e ser profundamente amorosa. Aqui na igreja tem um monte de gente que não é legal e que é amoroso. E tem gente que é legal e que não é amoroso. E aí? Então, não confundamos. Mas o ponto que eu quero trazer para nós é que essa boa notícia é de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O sujeito principal é Deus. A iniciativa é divina, o custo é de Deus, o caminho é Cristo. E aí ele vai trazer para nós, pelo menos, quatro realidades desse movimento da graça na nossa vida. A primeira delas é a nova identidade. Ele fala o seguinte, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma maquiagem, não é uma melhora. É uma nova realidade de vida. É permitido a você ter uma nova realidade de vida. Você não precisa ser preso à quantidade de traumas. Eu tenho muitos traumas na minha vida, de infância, o que quer que seja, mas Deus me autorizou, Deus me libertou para que eu não viva mais preso a esses problemas que eu vivi no passado. A eu não ter medo que sempre alguém vai me magoar e vai me machucar. Então eu posso me tornar mais vulnerável, eu posso me tornar mais aberto, eu posso amar mais, porque eu já estou desprendido daquelas coisas que me feriram tanto, porque Deus me fez nova criatura, nova criação. Ele não me melhorou. Ele não me melhorou. Ele me transformou. E continua me transformando. Assim como ele faz com vocês também. Vocês não estão sendo melhorados, vocês estão sendo transformados. Vocês estão mudando de forma. Entende como é diferente? Tem um louvor que fala isso, né? Me ajude a melhorar. A gente não quer melhorar. É estranho, né? Eu não quero melhorar. Não, porque não é disso que se trata. Eu preciso entender que eu preciso ser transformado, não apenas melhorar. Porque melhorar
Talvez a melhora possa ser o seguinte: antes eu odiava, agora eu só não odeio. Você melhorou. Você passou de alguém que não odeia para alguém que suporta. Você melhorou. Mas se eu e você não formos transformados, nós não vamos para o ambiente do amor. E se eu não for para o ambiente do amor, a gente não consegue avançar, a gente não consegue crescer. Uma segunda coisa que a graça nos traz é uma nova posição. A reconciliação é objetiva. Deus faz a paz, ele não apenas inspira. Entende isso? Então, em Deus, em Cristo, nós temos paz. Não é só um momento que eu vou ter de alívio, de estresse. Não, eu tenho a paz. A paz faz parte da minha vida, porque eu tenho Cristo. Por isso que nós cristãos, embora enfrentemos diversas situações adversas, existe uma paz no interior que é uma paz que excede o entendimento, que ela é maior do que as circunstâncias ao meu redor. E eu ainda tendo uma série de problemas enormes, eu posso descansar em paz, porque eu sei que meu Deus cuida de mim. Você pode fazer isso, você pode viver dessa maneira. Além disso, de uma nova identidade, uma nova posição, você tem uma nova mensagem. Sua mensagem é a mensagem da reconciliação. Deus nos chama a sermos, na vida concreta, sinais vivos dessa reconciliação que recebemos. E por isso nós recebemos uma vocação, um chamado. Ele vai dizer que todo aquele que recebe a Cristo, que é reconciliado, agora se torna um embaixador de Cristo. O embaixador é alguém que não defende os seus interesses. Entende que é muito importante a forma como a Bíblia apresenta as palavras para nós? Porque o embaixador, ele não tem autorização. Vamos supor que a gente bota o Vitor. O Vitor vai ser embaixador da Igreja Presbiteriana Carioca lá na China. Aí ele vai lá. O Vitor lá, ele não vai poder falar o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha. Ele tem uma responsabilidade que é ser o embaixador da igreja. Então ele vai ter uma situação, ele vai consultar o conselho da igreja, que é a autoridade espiritual da igreja, ele vai consultar, irmãos, está acontecendo isso e isso. O que a igreja defende? O que a igreja aponta? Qual é a opinião, o desejo da igreja? E aí ele vai lá, ele pode até discordar, mas ele é um embaixador. Ele vai falar, olha, a igreja deseja isso, isso e isso. Aí pronto, aí acabou com o governo chinês e salvou todo mundo. Né? Mas entende, gente, que o embaixador é alguém que não fala de si mesmo. Ele é alguém que transmite a mensagem daquele que o envia. Dessa forma, eu e você também somos aqueles que transmitem a mensagem que Deus nos deu. Em outras palavras, a ressurreição sela isso. A reconciliação não é uma tentativa, é uma realidade consumada. Uma vez que Cristo ressuscitou, isso é verdadeiro. Eu não fujo disso. O ministério da reconciliação é real, porque Cristo deu provas disso ao ressuscitar. Tá? E aí eu quero caminhar para o final. Uma pergunta e 5 aplicações que eu quero fazer com você. Se Deus nos reconciliou quando éramos inimigos, então o que Ele busca produzir em nós não é uma religiosidade que evita os conflitos, mas uma comunidade que sabe se arrepender, perdoar e caminhar na luz. E aí eu queria trazer agora, daqui para frente é muito prático. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou falar ponto a ponto o que você pode fazer a partir de agora. Primeiro, dê nome ao que está acontecendo dentro de você. Qual o sentimento que está brotando? Por quais pessoas? O que está acontecendo no seu coração? A indiferença não é neutralidade. Não se engane. Pode ser só uma amargura repousada. Peça a Deus, mostra-me o que eu estou chamando de paz, mas é fuga. Peça a Deus, desafie. Dê nome ao que está acontecendo em você. Segundo lugar, pare de terceirizar a obediência. Pare de colocar sobre o outro a responsabilidade da sua obediência. Quando a outra pessoa mudar, eu converso. Isso não é prudência. Peça, ou melhor,
é uma condição, né? Não é prudência, é condição. Quando a outra pessoa mudar, eu converso. A reconciliação começa com quem foi alcançado pela graça. A palavra do Senhor fala assim pra gente. Se você tem algo contra o seu irmão, vai lá, conversa com ele. Mas quando a gente vive um ambiente de indiferença, a conversa se torna muito mais difícil. Eu não sei o que esperar da outra pessoa. Eu também não. Mas a gente precisa se resolver. O chamado de Deus é esse. Reconciliação. Terceiro, tá? Dê nome ao que está acontecendo dentro de você. Pare de terceirizar a obediência. Terceiro, faça um movimento concreto em direção à verdade e ao amor. Uma mensagem simples, um pedido de conversa, um café, um eu errei, um eu te ouvi mal. Não é para ganhar a discussão. É para ganhar o irmão. Para ganhar o teu irmão. A gente fez um retiro de presbíteros há pouco tempo. E foi a melhor coisa do mundo, porque a gente teve horas e a gente pôde falar abertamente de muitas coisas. E eu vi muito Deus agindo ali. Vi muito Deus agindo ali. Com conversas francas, às vezes até conversas que dava medo de ter. Mas que Deus vai lá e atua. Olha, o problema é que a gente acha que tudo é psicologia. Nada contra a psicologia. Mas a gente acha que tudo é a questão da mente humana. Gente, existe um poder divino que atua nesse momento. Quando você coloca o seu coração para ir lá resolver e com seu irmão, ainda que seja difícil, existe um poder espiritual que atua nesse momento, que é o poder do Espírito Santo. Ora, ele não está dentro de você. Não podemos esquecer disso. O problema é que a gente esquece, porque a gente acha que a gente vai resolver a coisa na nossa conversa. Mas o Espírito Santo está lá, resolvendo para a gente, resolvendo as nossas situações. A gente tem que obedecer. A gente tem que ir. É que nem quando você vai pregar o evangelho, você não sabe se uma pessoa vai se converter ou não, mas você vai lá e prega, porque quem vai converter essa pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está com você. Se você é nova criação, se você recebeu a Cristo como Senhor, o Espírito Santo está no seu coração. Você pode chegar lá e você pode falar com doçura, mansidão, esperar o Espírito Santo agir da forma que Ele quiser. Talvez o desfecho não seja exatamente do jeito que você quer. Talvez você até veja que no fim das contas você que estava errado. Porque a gente sempre vai para conversas desse jeito com o pressuposto que nós estamos certos. Mas talvez a gente devesse abaixar as nossas armas e entender que talvez eu também tenha meus erros. E talvez eu também tenha vacilado. Eu não posso ir numa situação assim sempre achando que só eu tenho razão, só eu tenho certeza. Pratique o perdão como fruto do Evangelho e não como negação da dor. Perdoar não é dizer que foi pouco, é dizer que Cristo é grande. Às vezes o primeiro passo do perdão é abandonar o direito de manter o outro preso à sua dívida. Às vezes a gente faz assim, eu te perdoo, mas lembra que você fez isso comigo? Você lembra que, eu te perdoo, tá? Mas, eu te perdoo, mas, hein? Sabe o que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Ninguém consegue esquecer. Não existe uma amnésia espiritual. Tá? Não é amnésia espiritual. Esqueceu, não nem... você lembra quando eu te magoei? Ih, nem lembro. Não, você lembra. A gente lembra. A gente lembra quem fez o mal pra gente. A gente lembra pra quem a gente fez mal. Só que perdoar não é esquecer. Perdoar é você tratar como se a pessoa não tivesse te ofendido. É como se você, de fato, absolvesse. A pessoa não tem mais culpa no cartório. Você limpou o nome dela. É você pagar a dívida dela. Foi assim que Cristo fez conosco. Cristo pagou a nossa dívida. Então, assim, em Cristo eu sou nova criação porque o meu preço foi pago. Deus não leva em conta mais para a salvação os meus pecados. Eu fui perdoado. Deus pagou na cruz, ou melhor, Cristo pagou na cruz o preço dos meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã.
Todos os meus pecados já foram pregados na cruz junto com Jesus Cristo. É uma experiência temporal. Ah, então quer dizer que se eu pecar, eu não preciso pedir perdão? Não, muito pelo contrário, peça perdão, porque você não está na eternidade ainda. Então você precisa fazer o exercício de sempre se lembrar que Jesus Cristo te perdoou. E como você faz isso? Contrição, voltando a Ele em arrependimento sempre. Mas fato é que Cristo, quando chegar o grande dia, Ele vai falar para a gente assim, olha, o seu preço foi pago. E eu posso falar assim, Senhor, mas eu pequei mais vezes. Aí Ele vai falar, não, mas já está pago tudo. Ah, mas Senhor, ainda tem um pecado que o Senhor não sabe que eu não confessei. Ele vai falar assim, já está pago. E Ele vai falar, eu sei que você pecou. Deus sabe que a gente peca. Mas ainda assim, Ele nos dá graça. E é esse mesmo sentimento, essa mesma atitude que muitas vezes a gente precisa ter para perdoar alguém. Lembra da prudência. A prudência existe. Alguém te espancou. Você vai ser prudente, você não vai mais ficar no mesmo lugar. E às vezes você vai perdoar e dar parte na polícia se alguém te espancou. Eu falo aqui, se a gente souber de casos de abuso infantil ou de espancamento, a gente vai acolher, abraçar, orar, levar para a polícia e acompanhar na cadeia. É isso que é o certo a se fazer. Ah, mas e o perdão? Cara, vai ser perdoado, mas você vai cumprir a pena do seu ato. É nada mais normal que isso. Você não quer, nada mais normal que isso. Mas isso não tira a nossa responsabilidade, você perdoa. Tá? Então é uma coisa mais complicada, mais lá dentro, mas no fim das contas a gente tem que encarar essa realidade. Lembra, o primeiro passo do perdão é abandonar o direito de manter o outro preso à sua dívida. É considerar que a outra pessoa não te deve mais nada. Tá? E para fechar, gente, tem situações que conversar com dois não adianta. A Bíblia fala isso, só vai tu e teu irmão. Se você ganhar, beleza. Se não ganhar, chama mais duas pessoas e vai conversar com teu irmão. Tem momentos que você pode e deve procurar um presbítero da igreja, um pastor, alguém que possa ajudar, fazer essa mediação. E esse é o processo que traz maturidade, não é fraqueza, né? Ah, eu vou resolver meus problemas. Chama alguém, pastor, eu queria que o senhor conversasse, fosse junto comigo, conversar sobre essa situação. Eu vou lá. Os presbíteros vão, chama o Alex, o Maurício aí, o Denis, o Alan, né? Chama os caras aí e vamos conversar, para começar a resolver os nossos problemas. Porque muita coisa da vida da igreja precisa que a gente, como igreja, esteja unido. Né? E talvez você que tem conflito um com o outro aqui, você pode pensar que é só você. Cara, tem um monte de lugar aqui que tem. Vocês não são especiais porque tem uma briguinha um com o outro, não. A Bíblia é cheia de conflito. Tem gente que tem conflito em casa que não está nem aí para os conflitos da igreja. Tem gente que tem conflito na igreja. Enfim, conflito tem para rodo, para tudo que é lugar. Então a gente tem que parar de achar que os nossos conflitos são os mais especiais. Porque senão a gente não trata. Tá? Então, seja no casamento, seja na vida comunitária, seja na família, busque o Ministério da Reconciliação. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que você vai ter sucesso todas as vezes. Mas a gente está falando o quê? Que é uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor. Se é ordem do Senhor, eu não posso ser indiferente com o Senhor. Eu não posso simplesmente fingir que Deus não tem falado nada comigo. Eu não posso sair daqui hoje simplesmente achando que tá bom, o pastor pregou umas coisas lá e eu vou embora viver minha vida. Não vou ouvir, não. O desejo profundo é que você ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja restaurando os nossos corações. Que Deus restaure os nossos relacionamentos, sabe? Eu estou aqui numa posição que eu estou muito feliz, porque eu olho para trás, eu vejo a cruz, eu olho para ali, eu vejo a cruz também, tem uma cruz muito bonita ali. Depois quem quiser tirar foto pode ir lá.
Mas o fato é que quando eu sinto que eu estou acima de alguém, eu olho para a cruz e eu lembro qual é o meu lugar.